Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Yara Santana e esse é o conteúdo gravado de mais uma live sobre PowerPoint. Já estamos na terceira live com essa e estudando o PowerPoint. Mas antes de irmos para o conteúdo dessa live, vamos revisar rapidinho o que nós vimos na aula anterior, que foram as ferramentas das guias da faixa de opções. Menu do arquivo, ferramentas de acesso rápido e função diga-me o que você deseja fazer. Então nós estudamos todos os grupos e os seus subgrupos, página inicial, inserir e assim vai. Todas aquelas opções ali disponíveis para a gente editar o nosso slide, nós estudamos na aula anterior. Para hoje, nós vamos estudar pontos muito importantes que são dicas para iniciar uma apresentação, inserindo, deletando e movendo slides, salvando arquivos, tipos de arquivos e formatos. Esses pontos são muito importantes porque o primeiro nada mais é do que dicas essenciais para você saber produzir e apresentar um estudo, né, uma palestra, uma reunião, enfim, uma apresentação corretamente. E depois vamos aprender a inserir, deletar e mover slide, novamente revisando a parte dos slides que nós já vimos na aula 1 e um pouco na aula 2 novamente. Vamos aprender a utilizá-lo ainda mais corretamente. E depois, para finalizar, vamos estudar a parte do arquivo novamente, mas puxando o gancho para entender melhor como salvar o arquivo, diferenciar o salvar e o salvar como, porque muita gente tem dúvida nesse ponto e é importante entender quando você vai salvar o arquivo, seja PowerPoint, seja Word, seja Excel, você tem que entender para que serve o salvar e o salvar como, entender os tipos de arquivos e formatos. Então a aula de hoje é muito importante por conta desses 3 tópicos que nós vamos trabalhar hoje. Então vamos lá, dar início com o primeiro tópico, que são as dicas para iniciar uma apresentação. Existem 8 importantes dicas básicas que você deve seguir para tornar suas apresentações memoráveis, suas apresentações interessantes, que você olha assim e veja, poxa, vale a pena assistir essa apresentação, ou uma pessoa olhe para sua apresentação e diga isso. Então vamos conhecer quais são essas 8 dicas, galera. A primeira dica é sobre conhecer o seu público. Tudo isso daqui, galera, é muito importante e vocês têm que pegar essas dicas, seja para qualquer momento que vocês irão precisar utilizar o PowerPoint para fazer alguma apresentação, certo? A gente sabe, como eu já falei na aula 1, na aula 2, acredito que reforcei isso, que a gente fala de reunião, fala de palestra, fala de apresentação na faculdade, apresentação na escola, a gente lembra do quê? Do PowerPoint. Então o PowerPoint ele é essencial e sabendo essas dicas você faz uma apresentação maravilhosa. Primeiro delas, né, dicas, conheça seu público. Saiba sempre, galera, o que ele precisa, informações e do que gosta, certo? Então saiba sempre o que ele precisa quanto a informações e do que ele gosta. Porque, galera, passar muitas informações já conhecidas ao seu público tornará a sua apresentação entediante. Mas deixá-lo com uma base de conhecimento sobre o que está apresentando é essencial. Então vamos a um exemplo. Digamos que você irá vender um sistema eletrônico que controle as operações dentro de um transporte público, seja um trem, um ônibus, enfim. Você não precisa ensinar as empresas a efetuar este controle, nem dizer o quão importante o controle é. Eles provavelmente já estão atrás disso há algum tempo, não é verdade? O que você precisa mostrar em sua apresentação é a diferença entre o seu modo eletrônico de controle e o modo antigo que a empresa utilizava. Direcione o foco de sua apresentação de acordo com o conhecimento que o seu público-alvo terá sobre o assunto e você jamais terá uma apresentação entediante, galera. Essa é a primeira dica. A segunda dica é: tenha em mente um objetivo e passe isso em sua apresentação. Qual o objetivo dela? Você quer vender, entreter, ensinar? Tipos de objetivos diferentes requerem apresentações diferentes, galera. Por exemplo, sempre é importante trazer um exemplo. Digamos que você tenha que fazer uma apresentação para a sua empresa para alterar o método de vendas e marketing da mesma.
mostrando a eles o quanto a empresa cresceu nos últimos 3 anos e o quanto a empresa cresceria caso passasse a trabalhar com o seu método de venda. Você não pode fazer uma apresentação inteira com brincadeiras ou focado no entretenimento do público. Logicamente que uma dose de humor sempre ajuda, né? Você sabe falar, você sabe brincar na hora certa. Mas essa é uma apresentação séria e mais formal. Então procure manter essa postura e passar isso em sua apresentação. Terceira dica: não utilize o PowerPoint como uma cola. Essa dica aqui é muito séria, muito importante, e a maioria das pessoas seja voltado para a empresa, seja voltado para a escola, mas isso aqui é mais desrespeitado na escola, a gente sabe disso, que é utilizar, né, o PowerPoint, sua apresentação do PowerPoint como uma cola. Você não deve utilizar, mas os estudantes utilizam muito, tá? Como já explicado anteriormente, né, galera, o PowerPoint, eu acabei de falar, o PowerPoint e os seus recursos visuais devem ser um complemento à apresentação, apenas um complemento. Então tenha muito cuidado, não coloque muitas informações na sua apresentação, muito texto e fique todo o tempo lendo o texto. Não fique assim de jeito nenhum. Coloque só pontos cruciais que quando você olhar, você vai lembrar e vai te dar um gancho para conseguir falar todos os outros pontos. E aí você vai olhar, vamos pro próximo ponto agora. E aí você começa a falar, depois vai pro próximo, coloque pontos, coloque imagens, mas não taque textos e leia apenas na sua apresentação, porque vai ficar entediante e vai ficar totalmente antiprofissional, certo? E com isso nós vamos para o quarto tópico, né? A quarta dica. Perdão pelo barulho de cachorro que tá saindo no áudio, gente. É porque é incrível, né? Quando nós vamos gravar uma aula, tudo atrapalha. Mas enfim, vamos lá para a quarta dica. Anotem essas dicas, tá? Estruture sua apresentação. Assim como uma história ou conto, uma boa apresentação deve apresentar um começo, meio e fim. Isso a gente sempre sabe, né? De praxe. Começo, meio e fim. Um bom exemplo seria esse caso, ó. Você precisa apresentar um trabalho de escola ou universidade, enfim. E você primeiro irá introduzir esse assunto de forma que todos entendam exatamente do que se trata aquela apresentação e do que eles devem esperar encontrar em termos e informações ali. Depois, você irá passar o desenvolvimento desse conteúdo apresentando os aspectos do mesmo. Por fim, finalize sua apresentação de forma clara e precisa. Muitas vezes as apresentações elas parecem ficar carentes de uma boa conclusão. Já em outras rendem debates que parecem deixar mais perguntas do que respostas. Portanto, galera, seja categórico em seu final. Finalize todas as pontas soltas, né? Digamos assim, todos os pontos que não ficaram com o final correto, nem teve um final. Finalize tudo, para que possa ter surgido pelo caminho e abre espaço para tirar dúvidas sobre o conteúdo e logo após o final da apresentação, certo? Então, sempre explique tudo para que se tiver ficado, né, para que possa ter surgido pelo caminho dúvidas, ter ficado dúvidas da galera, você explicando, finalizando todos os pontos, você pode explicar essas dúvidas, abrir um momento de dúvidas ou explicar na hora que você está finalizando esses pontos que possam ter surgido, enfim. E logo depois finalizar a sua apresentação. Quinta dica: utilize anotações na apresentação ou apenas o conteúdo do slide para se seguir. Não imprima papéis ou falas. Isso tornará a sua apresentação menos dinâmica e menos profissional. Você está lá com seu slide maravilhoso e com o papel na mão. Não faz sentido. O slide é para ser teu guia. Então, se você já tem o seu slide, para que você vai ter um papel em mãos? É totalmente antiprofissional e feio, galera. Certo? Vamos para a sexta dica, muito importante também. Todas são, certo? Mas tem algumas que é muito, mas muito importante, que é a 6. Eu já falei de outras muito importantes também, e a 6 é uma das. Aprenda, não decore. Essa é uma peça fundamental para qualquer palestrante, galera. Você deve entender o assunto sobre o qual está falando por completo e não decorar algo sobre ele. Dessa forma, suas apresentações nunca ficarão repetitivas e suas falas serão melhor colocadas. Além do que, você tem menos chance de se perder em sua apresentação por ter esquecido algo. Então, esse ponto aqui é crucial mesmo. Sétimo,
Mostre seu entusiasmo. Quando for apresentar algo, é de suma importância que você coloque energia na sua apresentação. O público de sua apresentação será o reflexo do entusiasmo com que você a apresentar, certo? Então, assim, não adianta você pegar, juntar todos os pontos agora com esse sétimo. Você tá lá, colocou seu slide cheio de texto, cheio de informações. Você tá só lendo e você ainda tá com o papel na mão. E você ainda tá todo borocochô, sem entusiasmo, só lá falando. Tanto você vai estar desmotivado e fazendo uma apresentação péssima, como quem tá assistindo vai estar desmotivado e não vai aprender nada. Então todo mundo vai sair perdendo, certo? Então coloque entusiasmo na sua apresentação. Oitavo e último ponto, e última dica. Confie e fique tranquilo, tá, meus amores? Confiem e fiquem tranquilos. Confiança é a base para uma boa apresentação. Se você conhece de fato o assunto do qual está apresentando, não existe motivos para ficar nervoso. Ao contrário do que muitos pensam, as pessoas que existem em uma apresentação geralmente torcem por você, tá certo? Então, assim, junte todos esses pontos. E um deles, como eu falei, que foi o sexto, aprenda, não decore. É um dos essenciais que você tem que levar para a sua vida. Estude o conteúdo bastante. Estude, faça resumo, fale para o espelho, fale para o seu amigo, mas entenda, não decore, entenda, aprenda. E aí você vai ficar bem tranquilo e vai conseguir colocar em prática a oitava, que é confiar e ficar tranquilo. Então, todos os pontos, eles se encontram, estão interligados. Todas as dicas, eu quero falar pontos, mas são dicas, enfim. Pontos e dicas é a mesma coisa, tá? Então, todos os pontos e dicas estão interligados, certo? Então, esse foi o primeiro ponto que nós estudamos agora, dicas para iniciar uma apresentação. Indo para o próximo ponto, que é inserindo, deletando e movendo arquivos. Eu coloquei o seguinte: depois de pensar e criar a sua apresentação, com essas dicas maravilhosas, está na hora de colocar em prática no PowerPoint. Para que você consiga organizar de forma coesa, o PowerPoint possui os slides, páginas de sua apresentação que servem para passar parte de um conteúdo ao público em forma de texto, imagem, vídeo, música, entre outros. Então eu vou aqui tirar minha apresentação do modo tela cheia e nós vamos para o PowerPoint. Slide nós já vimos na aula 1, como eu falei, certo? Os slides, eles são divididos em páginas, que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, certo? E aí é muito fácil de utilizar, nós vimos nas aulas passadas que nós conseguimos dividir esses slides em sessões. Quando você vai falar mais um amigo ou mais toda uma equipe, você pode dividir os seus slides em sessão. Esses 4 primeiros slides aqui, eles são meus, fica na sessão 1 porque eu sou a primeira a falar. Esse segundo aqui na sessão 2 e assim por diante, pode colocar um nome e tudo mais. Aqui também nós aprendemos na sessão slide que essa seção tem suas ferramentas próprias. Quando você clica aqui, por exemplo, no quinto slide, que é o que eu tô com vocês, eu vou clicar aqui nele, no menor, com o botão direito. Ele me dá N opções. Por exemplo, para excluir esse slide, ou para adicionar um novo slide, para duplicar esse slide, para modificar o layout do slide sem ter que ir lá na parte de slides e modificar. Eu posso vir aqui também só com o meu botãozinho direito. Então ele é muito fácil de utilizar. E nós aprendemos que esses slides que são divididos em páginas, basta eu clicar em cima do que eu quero, ó. Por exemplo, eu vou clicar aqui no quarto, que era me mostrando a primeira opção que nós íamos estudar, né? O primeiro ponto, que era dicas para iniciar a prestação. Eu cliquei aqui nesse slide. Quando eu clico no slide que eu escolho, ele vai abrir num tamanho maior aqui na tela. E toda essa parte branca eu posso preencher de informações, seja texto, seja multimídia, um vídeo, um áudio, né? Seja uma imagem, seja um texto mesmo. Posso preencher totalmente. E toda a parte cinza, que fica tudo que eu edito, nada vai sair na hora da minha apresentação. Então essa parte de saber mexer nos slides é muito tranquila e nós já vimos nas primeiras aulas, certo? Então essa é a parte de inserir, deletar e mover slides, o ponto 2. Agora nós vamos para o ponto 3, também muito importante, que é sobre salvar arquivos, tipos de arquivos e formatos. Eu coloquei aqui a imagenzinha, ó,
que é a que aparece quando a gente clica na primeira opção aqui da caixa de opções, que é arquivo. Quando eu clico, ó, ele me dá essa opção que eu coloquei o print para vocês verem, certo? Então, assim, vamos voltar aqui pro slide para mim começar a falar. Então, assim, galera, o PowerPoint, ele possui duas ferramentas para salvar os arquivos, que é o primeiro ponto que nós vamos falar, certo? Possui duas ferramentas para salvar os arquivos, que são salvar e salvar como. Então, quando eu venho aqui no meu arquivo, eu logo consigo localizar, ó, salvar e salvar como. Onde salvar, vai salvar as alterações de um arquivo. Ou seja, eu salvar do jeito que o meu arquivo está aqui, eu pego e clico em salvar. Ele vai salvar do jeito que está aqui. Eu não vou poder escolher a pasta que eu quero salvar. Por exemplo, eu tenho uma pasta bem direitinho criada só para guardar os slides. Eu não vou poder escolher lá, porque eu cliquei em salvar. Eu não vou poder escolher salvar o meu arquivo em PDF. Eu vou salvar em PowerPoint do jeito que está aqui, porque eu cliquei em salvar. Então, eu não consigo modificar. Agora, o salvar como abre as opções avançadas de salvamento de arquivo, para alterar o local em que o arquivo será salvo, suas propriedades e o formato de arquivo que será salvo. Então, vamos clicar aqui em salvar como para ver na prática. Pronto, a primeira coisa que aparece, ó, já para mim escolher onde eu quero salvar, então eu sempre venho aqui, ó, em procurar, então eu posso já clicar aqui nas páginas mais nas pastas mais utilizadas, ó, que elas já ficam aqui do ladinho, mas caso não esteja aqui a pasta que eu quero, por exemplo, é só eu vir aqui em procurar, ele vai abrir os meus arquivos do computador, e aí eu escolho a pasta que eu quero. Vamos aqui em procurar, aguardar ele abrir, e aí eu já posso escolher, ó. Aí vamos supor que eu quero escolher salvar em documentos. Não quero nenhuma pasta específica dentro de documentos, quero só que salve aqui na pasta documentos, porque tem as pastas e as subpastas. Então eu quero apenas na pasta documentos. Aí ele me dá a opção de mudar o nome do arquivo para o que eu quiser, ó. E depois o tipo. O tipo está em apresentação no PowerPoint, mas e se eu quiser salvar em PDF, que é a mais utilizada? É só eu modificar, certo? Então, é bem tranquilo e essa é a diferença do salvar e salvar como, certo, galera? Então, assim, esse local, ele pode variar desde um local dentro do seu computador ou um local no OneDrive, isso é importante dizer para vocês, tá? Pode variar entre as pastas no computador ou no OneDrive, que ele é um serviço de armazenamento em nuvem, ó, tá aqui ele, certo? Armazenamento em nuvem da Microsoft. Ou você também pode procurar um local à sua escolha. Então, tanto posso escolher salvar no OneDrive, como posso escolher aqui no meu PC, ou adicionar um local, enfim, certo? Mas sempre você vai utilizar mais aqui o salvar como, procurar, ou então a pasta que já esteja aqui, facinho, que é a que você quer. Então, essa parte é muito tranquila, certo, galera? Deixa eu aumentar aqui o slide para nós darmos continuidade. Então, nós vimos dicas, 8 dicas maravilhosas. Depois a gente entendeu um pouco mais sobre como inserir, deletar e mover os slides. Eu falei um pouco por cima porque a gente já viu melhor nas outras aulas. E aprendemos novamente e relembramos como salvar e os tipos de arquivos e formatos mais utilizados, certo? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, aquilo de sempre, pode estar comentando aonde você estiver assistindo essa aula, seja no WhatsApp onde você recebeu, né, no privado, seja aqui no YouTube, pode estar perguntando as dúvidas para mim estar respondendo. Na próxima aula, vamos estar vendo mais opções importantes, que são opções que a gente já viu na aula 2, só que não vimos tão explicado assim, porque como eu falei na aula 2, a gente viu todas as opções da faixa de opções. Então, claro que vendo tudo, a gente acaba não vendo bem mastigado cada ponto, certo? Então, a gente vai ver bem mastigado na próxima aula a parte de inserir números de página, data e hora, cabeçalho e rodapé, marcadores e numeração, que é a parte de formatação de texto. Aqui é muito importante dentro do PowerPoint também. Então, vocês sabem, né? Todas as aulas, elas são importantes. Então, assim, essa foi a nossa aula de hoje, super rápida e prática, mas não deixa de ser muito importante tudo que foi trabalhado nela, tá certo?